A questão de hoje foi retirada de uma das nossas super aulas de resolução. Clique agora mesmo no link aqui embaixo para estudar comigo e gabaritar a sua próxima prova de língua portuguesa. Assinale a frase sublinhada a seguir que mostra uma concessão. Mesma coisa da questão anterior. Você precisa ter estudado as orações coordenadas e as orações subordinadas. Professora, não precisa então estudar nomenclatura? É bom estudar nomenclatura sim, porque quando você relaciona o nome da oração ao que ela indica, ao que ela expressa, fica muito mais fácil. Então, por exemplo, a oração que expressa uma concessão é a subordinada adverbial concessiva. Então, você precisa saber o nome dela, você precisa saber quais são as principais conjunções ou locuções conjuntivas, e aí você consegue resolver esse tipo de questão. Ah, mais importante do que saber o nome da oração, do que saber as conjunções, é entender o que ela expressa, o que é concessão. Vamos lá. Letra A. Mesmo chovendo, iremos ao passeio. Trecho destacado, mesmo chovendo. Letra B. Ficamos preocupados, mas fomos à festa. Trecho destacado, mas fomos à festa. Letra C. Ficaremos sem dinheiro, caso não haja trabalho. Caso não haja trabalho, é o trecho destacado. Letra D. O filme estava bom e não vimos o tempo passar. Trecho destacado e não vimos o tempo passar. E letra E. Todos chegaram na hora, exceto o novo funcionário. Trecho destacado, exceto o novo funcionário. Vamos lá. Queremos a concessão. As orações subordinadas adverbiais concessivas geralmente têm as seguintes conjunções ou locuções conjuntivas. Mesmo que, por mais que, ainda que. Concessão expressa uma exceção. É uma coisa que não era o esperado que acontecesse. Então, as coisas estão acontecendo naturalmente. Esperava-se que ocorresse algo, mas não ocorreu. Então, mesmo chovendo, iremos ao passeio. A partir dessa frase, eu entendo que se chove, eu geralmente não vou ao passeio. Mas nesse caso, mesmo chovendo, mesmo que chova, aqui nós temos uma oração reduzida de gerúndio, né? O verbo está no gerúndio, mas se eu desenvolvo essa frase, fica assim. Mesmo, se eu desenvolvo essa oração, né? Mesmo que chova, iremos ao passeio. Mesmo que chova, iremos ao passeio. Mesmo que locução conjuntiva que expressa concessão, geralmente está chovendo, eu não vou ao passeio, mas desta vez, mesmo que chova, eu vou ao passeio. A alternativa correta já encontramos, é a letra A. Letra B. Ficamos preocupados, mas fomos à festa. Percebam que a adversativa, né, essa oração que começa com a conjunção mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, ela tem o mesmo sentido de exceção da concessiva. Só que a oração concessiva, ela é subordinada, ela é dependente sintaticamente. E a oração coordenada adversativa, ela é coordenada independente sintaticamente. Então, ó, o mesmo que você vai expressar concessão. E o mas vai expressar adversidade. Ficamos preocupados, mas fomos à festa. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, são conjunções adversativas que expressam adversidade, quebra de expectativa, oposição. Letra C. Ficaremos sem dinheiro caso não haja trabalho. Caso não haja trabalho, expressa condição. Se não houver trabalho, ficaremos sem dinheiro. Nós só teremos dinheiro com a condição de que haja trabalho. Então, aqui, caso não haja trabalho, expressa condição, se não houver trabalho. Letra D. O filme estava bom e não vimos o tempo passar. O filme estava bom, então nós não vimos o tempo passar. A conclusão de o filme estar bom é que não vimos o tempo passar.
aqui expressa conclusão. Esse e, que geralmente é aditivo, neste caso expressa conclusão. Ele pode ser trocado por então, por isso, porque expressa conclusão. Então sempre a gente precisa. Por isso que assim, eu falo que não é tão bom ficar decorando as conjunções sem entender o sentido. Você sempre precisa olhar para o contexto para analisar o sentido. O e geralmente é uma conjunção aditiva, que expressa adição, mas nesse caso é uma conjunção conclusiva. O e é muito versátil, serve para um monte de contexto. Letra E. Todos chegaram na hora, exceto o novo funcionário. Esse exceto expressa exclusão. Todos chegaram na hora, menos o novo funcionário. Questão 4, alternativa A. E aí, acertou ou aprendeu? Tudo de que você precisa para dominar língua portuguesa e conquistar a sua aprovação, você encontra nos links aqui embaixo. Eu espero por você.